pela fé, andamos por fé e não por vista. Amém? Glória a Deus. Shalom, família querida do presencial. Shalom, família querida da internet. Haja shalom sobre a nação brasileira. Haja shalom sobre Israel, sobre Jerusalém. Levantamos aqui, declaramos aqui o nosso amor, o nosso respeito e a nossa oração por Israel, a nação santa do Senhor. Amém? E nós abençoamos Israel, abençoamos o povo judeu, abençoamos Jerusalém e os reconhecemos como povo santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nossos irmãos mais velhos. Glória a Deus. E louvamos a Deus, porque de lá veio Jesus, de lá veio a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E tantas coisas vieram de lá. Por isso honramos Israel. Amém? E abençoamos Israel. Declaramos: haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém. Pode se assentar e eu quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Antes de nós orarmos pelo projeto de vida, trouxe seu projeto de vida? Quero profetizar que antes que complete o ano de 2024, grande parte do seu projeto já vai estar concretizado. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado. A palavra de Deus em Romanos 8, 28, fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Diga comigo: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Sim ou não? Sim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da terra de Gósen. Mas antes de falar disso, eu quero falar um pouquinho de José. Quando nós olhamos para a vida de José, quando Paulo na carta aos Romanos fala que todas as coisas, que nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e às vezes a gente passa por certas situações, por certas lutas, por determinados momentos que a gente não entende o porquê é que a gente está passando por aquilo, mas nós temos que crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga: acredite, tudo coopera para o teu bem. Diga para ele: o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe, queridos, quando nós olhamos para a vida de José, a gente conhece bem a história de José, a trajetória de José, talvez você me pergunte, mas até a prisão cooperou? Até a prisão cooperou. Tudo cooperou na vida de José. Deus permitiu que ele nascesse, tirasse a esterilidade da sua mãe, né? Tirasse a vergonha da sua mãe. Deus permitiu ele ser amado demais da conta pelo seu pai, mas Deus também permitiu que os irmãos o jogassem numa cisterna. E tudo isso cooperou. Foi vendido, depois que saiu da cisterna, foi vendido a uma caravana de ismaelitas como escravo no Egito. E teve o seu tempo de escravidão. Depois foi para a casa de Potifar. E tudo aconteceu, foi caluniado. Mentira se levantou contra ele. Foi injustiçado. Foi lançado na prisão. Interpretou sonhos, tanta coisa aconteceu, mas eu quero que você guarde uma coisa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, e tudo que você passa tem um propósito, coopera para o teu bem. Tudo que José passou, cooperou para que José chegasse onde chegou. Se não fosse toda essa trajetória, todo esse caminho, José não teria chegado a ser, entre aspas, o homem mais importante do Egito. Apesar do faraó. Foi o mais importante. Não foi, gente? É que se não fosse ele, o faraó também não ia morrer de fome. Não é não?
Então tudo na vida de José cooperou para que ele chegasse onde ele chegou e para que o propósito de Deus se cumprisse, para que ele fosse instrumento de Deus para salvar o povo de Deus na hora que o povo precisava. Então, queridos, nós precisamos aprender a olhar a nossa vida dessa perspectiva, porque muitas vezes nós olhamos a nossa vida de uma perspectiva errada. E aí, se a gente olha de uma perspectiva errada, tudo que a gente está passando parece que está acabando com a gente. Mas hoje eu gostaria de gritar no teu ouvido: acorda, porque o que você está passando não vai te matar. Como a gente dizia antes, o que não mata engorda, mas hoje a gente diz, o que não mata me deixa mais forte. Tudo que você está passando vai te deixar mais forte em Deus, amém? Amém, querido? Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está forjando o teu caráter. O guerreiro é forjado no furor da batalha. Porque Deus não quer que o seu povo seja florzinha de Jesus. Isso eu cantava quando eu ia na escola dominical e era uma bebezinha. Mas hoje eu não canto, sou uma florzinha de Jesus. Eu fui lá aos 3 anos de idade. Hoje eu quero dizer que eu e você, nós somos guerreiros, amém? Somos o povo de Deus. O guerreiro é forjado no furor da batalha. Então todas as batalhas que você está passando, quero ser boca de Deus, resposta de Deus para você. Tem um propósito, Deus está trabalhando na tua vida, e isso vai forjar o teu caráter, isso vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Está doendo, mas remédio ruim é que cura, meu filho. Injeção dói, mas sara. E às vezes a gente precisa tomar uma injeção de Deus, não é não? E o que acontece? Mas vamos lá para a palavra. Isso foi a introdução. Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler alguns textos. Gênesis 45, 9 e 10. Gênesis 45, 9 e 10. Diz assim: voltem depressa ao meu pai. É José falando para os seus irmãos, ok? Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Verso 10. Tu viverás na região de Gósen. Diga comigo: tu viverás na região de Gósen. E olha que interessante que José fala: e ficarás perto de mim. Olha o que José fala: tu viverás na terra. Fala isso para o meu pai. Ele manda os irmãos falar para o meu pai. Fala lá para o meu pai: tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. José é um tipo de Jesus. Hoje eu quero te falar: Deus nos chamou a vivermos na terra de Gósen e ficarmos perto do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje o Senhor diz para você: você está aqui no mundo, você está aqui no Egito, tá, mas eu tenho uma terra para você. Há um lugar em Deus para nós. Você vai viver na terra de Gósen e vai ficar perto de Jesus. Olha o que ele fala: tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo que for teu. Agora o 46, verso 33 e 34. Por favor, coloca aí para mim. 46, verso 33 e 34. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe: os teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram os nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são detestáveis para os egípcios. Agora o 47, verso 4 até 6. Gênesis 47, verso 4 a 6. Disseram-lhe ainda: viemos como estrangeiros para morar aqui por um tempo. Guarda isso: viemos como estrangeiros para morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e os seus irmãos vieram a você. O 6.
e a terra do Egito está à sua disposição. Faça que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Diga comigo, habitar na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis pelo meu rebanho. Agora o verso 27 do 47 ainda, por favor. Verso 27 desse mesmo capítulo. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram férteis e multiplicaram-se muito. Agora, vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 8, verso 22, por favor. Êxodo capítulo 8, verso 22. Segundo livro da Bíblia aí. Naquele dia, tratarei de maneira diferente o quê? Naquele dia, 2024, e nos anos que se seguem, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita quem? Tem povo de Deus nessa casa? Onde habita o povo de Deus. Querido, isso é para dar glória a Deus e aplaudir de pé. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer a diferença. Amém? Onde o povo de Deus habita, há diferença. Olha o que o Senhor diz naquele dia. Diga comigo, nesses dias. Não, fala 10 vezes mais. É a Bíblia, não sou eu. Não fala para me agradar. Profetiza sobre a tua vida. Nesses dias, Deus nos tratará de maneira diferente. A terra de Gósen, onde eu habito, porque eu sou povo de Deus. E olha o que ele fala: nenhum enxame de moscas haverá ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, dá glória a Deus. Queridos, a gente sabe que José estava no Egito, passou por toda aquela trajetória, e Jacó vivia em Canaã. Lembra disso? Jacó vivia em Canaã com toda a família, com todo o povo de Deus. E Canaã era uma terra de bênção. Sim ou não? Era um lugar especial. Mas a Bíblia diz que houve fome na terra de Canaã. Houve fome na terra de Canaã. Houve fome sobre toda a terra. E sabe, e o que era uma bênção? Canaã se torna um lugar de fome. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes, aquilo que já foi bênção na nossa vida pode se tornar um lugar de fome. E nessa hora, eu preciso ouvir a direção de Deus. Porque se Jacó tivesse insistido em ficar em Canaã, Jacó e toda a família dele teria morrido. Muitas decisões que nós tomamos afetam não só a nós, mas a nossa família e as nossas descendências até que Jesus volte. Por isso, vigia, vaso. Sabe, querido, aquilo que é o lugar da bênção de Deus hoje, pode se tornar a religião amanhã. Aquilo que é o mover de Deus hoje, pode se tornar a religião amanhã. E cristianismo não é religião, é relacionamento. Religião mata. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. E em meio dessa fome, Deus usa José e a sua família. Deus usa José para dar à sua família uma nova terra, a terra de Gósen. Ouça o que eu vou te dizer. A gente vive dias difíceis, dias complicados. E nesses dias, Deus tem preparado para você e para a sua família uma terra nova, uma terra de Gósen. Amém? Mas para ir a Gósen, você tem que estar disposto a deixar aquilo que foi bênção na tua vida. Há coisas que são da estação passada, mas não pertencem a essa nova estação. Há pessoas que estiveram com você na estação passada, mas não estarão nessa nova estação. Isso é muito sério. Sabe, queridos, e Deus está nos chamando. Nós temos que habitar na terra de Gósen.
a terra de Gósen não é só um lugar físico, porque José é um modelo de Jesus, digamos assim, é um tipo de Jesus, e Gósen não é um lugar físico apenas, mas é um lugar, é muito mais que isso. Gósen é um lugar espiritual, é um lugar em Deus. E nesses dias em que nós estamos habitando no Egito, mas nós temos que viver na Gósen do Senhor. Amém? Há uma terra, eles foram levados para o Egito. Gósen ficava dentro do Egito, mas era diferente. Eu digo, habitar no Egito, habitar no mundo, mas viver em Gósen. Foi assim que eles viveram durante anos. E nesses dias, nós estamos no Egito, queridos. Sim ou não? E cada dia que passa o Egito fica pior. Misericórdia. Mais perdida, ainda mais terrível. O Egito fica cada vez pior. Mas você precisa aprender a habitar no Egito, mas viver na terra de Gósen. No meio do Egito, Deus prepara um Gósen para o seu povo. Amém? Os dias são difíceis. Nós estamos no Egito. Egito não tem nada de bom, meu filho. Mas no meio do Egito, Deus tem um Gósen para nós. Há um lugar em Deus. Mas para isso, para viver e desfrutar de Gósen, nós precisamos deixar os pensamentos de escravidão, que muitas vezes nos levam cativos. Nós precisamos deixar esses pensamentos de escravidão. E nós precisamos crer e obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Vou gritar uma coisa para você. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de fome, em tempos de luta, em tempos de solidão, em tempos de doença, em tempos de guerra, em tempos de luta, há um lugar de refúgio em Deus. Aleluia! Há uma terra de Gósen preparada para você. Amém? Quando a gente vai para o hebraico, Gósen significa, a gente pode entender uma porção de coisas, mas aqui eu quero falar que ele equivale, nos números, a algumas coisas. Equivale a casa. Quando Deus leva aquele povo para Gósen, Deus estava levando eles à casa. Qualquer casa? Não. A casa de Deus. Um dos significados de Gósen é casa, é a casa onde Deus é grande. Significa bênçãos, significa sou escolhido de Deus. É esse lugar espiritual que Deus tem para nós, entende? Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Isso que precisa ficar bem nítido. Nós somos estrangeiros. Aquele povo era estrangeiro no Egito. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nosso lar é o céu, amém? Estamos aqui de passagem. Mas eu quero te dizer uma coisa. No meio de toda essa turbulência, no meio de toda essa tribulação, há um lugar de refrigério em Deus. Há um lugar de refúgio. Há uma casa que Deus preparou para nós, espiritualmente falando. Onde Deus é grande. Há um lugar de bênçãos. Há um lugar de escolhidos. Gósen é uma terra de prosperidade. Se você estuda a palavra, você vai ver isso. Gósen era a melhor parte no Egito, entende? Nós podemos estar no Egito, mas você não tem que viver as amarguras, as tristezas e nem o pecado do Egito, e nem servir aos deuses do Egito. Aquele povo estava lá, mas Deus fez com que Faraó cedesse a melhor terra. E Deus tem o melhor preparado para nós. Uma terra de prosperidade é Gósen, uma terra boa, uma terra separada. Aleluia! Um lugar para nós entrarmos e descansarmos. É a terra de Gósen. Mas ouça o que eu vou te dizer. Há várias coisas relacionadas a isso. Primeira coisa, para que a família de José pudesse ir a Gósen, primeira coisa, eles tiveram que renunciar à fome em Canaã, renunciar à cidade, à nação, renunciar a Canaã para ir até Gósen.
Nem todo mundo está disposto a pagar o preço de imigrar. Nem todo mundo. Muitas vezes nós nos apegamos ao que já foi. Entende? E hoje eu queria te dar uma chacoalhadinha. Há coisas na tua vida, que já foram. Que já passou a validade. Come um negócio que já passou a validade, aquilo que é bom te mata. Então tem coisas, muitas vezes nós nos apegamos ao que já foi. Por exemplo, nos apegamos a deuses mortos. E muitas vezes, há muitos cristãos que estão mortos porque não deixam a tradição. Isso é tradição de família. Mas olha bem nos meus olhos que eu quero te chacoalhar e te dizer: tem tradição familiar que vai levar você para fora do céu. Há tradições que, se nós continuarmos seguindo, queridos, por causa da tradição, aquele povo judeu matou o Senhor Jesus. A tradição deixou muitos dos escolhidos fora. A religiosidade e tantas outras coisas. Há tantas coisas que nós precisamos deixar. O Senhor hoje diz que há um lugar preparado para nós. Mas se a gente insistir em ficar em Canaã, a gente vai morrer de fome, meu filho. Tem momentos que a gente precisa deixar Canaã e seguir a nuvem de Deus. O Espírito está se movendo. Mas às vezes a gente diz: essa é a minha religião, eu não largo dela. Então fica com essa religião sem Jesus. Porque cristianismo não é religião, é relacionamento. Amém, irmãos? Então a primeira coisa, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Deixa o Espírito de Deus falar coisas que você precisa renunciar. Às vezes você precisa renunciar a uma crença. Mas toda a minha família tem essa crença. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas conhecer a verdade não é só ter informação, é ter relacionamento. Conhecer para Deus é se relacionar. É intimidade. Não basta saber, eu preciso ter intimidade, ter relacionamento com o Senhor. E o Senhor quer te levar a um novo nível de relacionamento com Ele. Amém? Outra coisa, que a terra de Gósen, José foi o instrumento de Deus para levar aquele povo à terra de Gósen. Sabe o que eu acho lindo? Que os irmãos dele tiveram que se humilhar. Sim ou não? Tiveram que deixar o orgulho de lado, deixar tudo aquilo que lá no passado, o sonho, tanta coisa, tiveram que pedir perdão, tiveram que se humilhar, tiveram que deixar tanta coisa para entrar, e tiveram que aceitar que José fosse um instrumento de Deus. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos levar a essa terra. E sabe o que? A gente precisa deixar o nosso orgulho de lado. A gente precisa deixar a nossa autossuficiência de lado. A gente precisa muitas vezes deixar a nossa soberba e a nossa autoindependência, sei lá o que mais, independência. Há um monte de coisas que a gente precisa deixar. Porque muitas vezes Deus vai usar a pessoa que você não espera. Puxa, mas não suporta aquela pessoa. Pois pode se preparar ela que Deus vai te usar, que vai usar para te levar lá. Sabe, querido, José estava lá na frente. Deus mandou José na frente. José se adiantou para preparar o caminho para eles. E sabe de uma coisa? Há pessoas que estão mais adiantadas do que nós. Já passaram essa parte, já estão lá na frente. E a gente vai depender dessas pessoas para chegar lá. E a gente precisa ser humilde o suficiente para aceitar isso. Aceitar ajuda. Como a Ana, falou... Aceitar que as pessoas orassem por ela, aceitar que as pessoas ligassem, que procurassem, que tanta coisa. É tempo da gente, Há pessoas que já cresceram mais que nós, que já se adiantaram, já caminharam mais. José foi instrumento de Deus para trazer aquela família, sabe? E às vezes eu vou dizer uma coisa, ouça o que eu vou te dizer. Eles tiveram que se aproximar de José, que já tinha caminhado mais, que estava lá na frente, que era
estava mais adiantado. Esse é um tempo, se nós queremos ir para a terra de Gósen, a gente precisa se juntar àqueles que estão lá na frente espiritualmente. Não é mais hora da gente se juntar com aquele que quer nos puxar para trás. Você já viu que tem gente que as conversas dele só quer te levar para trás? Você não acha que teve gente que falou: eita, o José, aquele... Não, ele vai acabar com a vida de vocês. Você acha que eles não ouviram? Não, você vai se humilhar agora diante de José? Não, vocês vão... Como que vocês vão aceitar agora? Quer ver que ele vai acabar com a vida de vocês lá? Vocês acham que não teve tudo isso? Claro que teve. Mas sabe o que? Para entrar em Gósen, eu preciso deixar de ouvir aqueles que estão lá no final da fila e querem te fazer ficar atrás deles. É hora da gente andar com quem é mais espiritual do que a gente. É hora da gente andar com quem é mais crente do que a gente. Com quem vai puxar você e dizer: ó, sobe o nível. Sobe o nível. Não fico falando essas coisas, não. Eu tenho uma amiga, ela diz: não vamos conversar coisa da alma. Nosso nível é do espírito. A gente só conversa coisas espirituais. Amém? Então, querido, sai do nível do corpo, sai do nível da alma e começa a ir no nível do espírito, porque é esse nível que Deus está te chamando, amém? Chacoalha o irmão, diga para ele: não dorme não, sai do nível da alma e entra no nível do espírito. Para entrar em Gósen, eu preciso sair do nível da alma, do nível de mimimi, do nível de sei lá mais o que, e ir ao nível espiritual, amém? Porque eu e você, nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma, mas nós somos seres espirituais. Só se entra em Gósen quando a gente sobe o nível. Chacoalha teu irmão e grita bem forte para ele: sobe o nível. Diga para ele: sai do nível da alma e vai ao nível do espírito. Aleluia. Deixa o orgulho de lado e recebe o que Deus tem para você. Sabe, querido, é Deus quem está preparando. José foi só um instrumento, mas foi Deus quem preparou aquele lugar. Vem de Deus esse lugar, é em Deus esse lugar. E aí, é interessante. Sabia que o ímpio não pode entrar em Gósen? Quando nós lemos lá em Gênesis, num dos versículos que nós lemos, fala que para aqueles egípcios, o pastor de ovelhas era algo abominável. Sabe por quê? O que eu aprendo aqui? Que o ímpio não quer ser pastoreado. O ímpio quer ser rei sobre si. E nenhum de nós pode ser rei sobre si. A gente precisa aprender a ser pastoreado. Não é verdade? A gente precisa aprender a se submeter à autoridade. Porque Deus coloca pessoas para cuidar de nós. Deus coloca pessoas que a gente tem que dar conta da nossa vida para elas. Sabe, queridos, um grande perigo nesses tempos. Muitos ministérios grandes têm caído porque querem andar sozinhos. Não querem dar conta da vida para ninguém. Essa é uma coisa, uma cilada diabólica. Porque todos nós precisamos aprender a nos submeter à autoridade. Aleluia. Sabe, querido, os ímpios, aquele povo, eles não querem ser pastoreados porque eles querem crescer selvagens. E muitas vezes tem muito crente que não quer ser pastoreado, quer crescer selvagem. O ímpio fica fora da terra de Gósen. E o crente selvagem fica fora da terra de Gósen. Se você não entra na terra de Gósen, você perde as bênçãos e morre de fome. Eles não tinham outra opção. Fora de Gósen, a fome. Nós precisamos nos submeter ao Senhor e entrar naquele lugar que Ele está preparando para nós. A terra de Gósen era uma terra de pastos, queridos. Tudo que aquele povo de Deus necessitava, tudo que o povo necessitava, tinha naquela terra, porque era um lugar preparado por Deus. Sabe, queridos, tudo que nós precisamos está no Senhor.
Há um lugar no Senhor, um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de cura, um lugar de prosperidade, um lugar de provisão, um lugar de bênçãos, um lugar de direção, mas esse lugar é no Senhor, é em Jesus, é na Gósen do Senhor, amém? Há um lugar em Deus, e nós precisamos aprender como o povo de Israel, viver no Egito, habitamos no meio do Egito, mas vivemos em Gósen. E o que fala, e é interessante, quando nós olhamos lá, a terra de Gósen, o que é o texto que nós lemos? O faraó fala para José, põe eles para habitar no melhor da terra. Não é? Eles vão habitar no melhor da terra. A palavra de Deus diz, se você quiser, se você me ouvir, você vai habitar no melhor, você vai comer o melhor dessa terra. A terra de Gósen é o melhor da terra. Não há melhor lugar para nós do que no Senhor. Amém? Há uma Gósen, há um lugar em Deus, aonde nós vamos ter paz, mesmo em meio a toda essa luta, irmãos. Tem muito cristão perdendo a cabeça, tem muita gente entrando em depressão, tem muita gente ficando com medo, tem muita gente inseguro, ansioso, sem saber o que vai acontecer. Meu filho, entra em Gósen, pode pegar fogo no Egito, pode vir as pragas todas, mas Deus vai te proteger, aleluia! Amém? Gósen é um lugar espiritual hoje, aonde nós vamos, aonde nós temos que estar. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Leu isso na Bíblia ou não? É para você ou não? Se não for para você, vem cá, que eu vou pôr a Bíblia dentro de você para falar que é. Aleluia. Sabe? E é interessante, mais uma coisa, quando você, além de ser o melhor da terra, na terra de Gósen, o que Faraó fala? O que José fala para eles? Olha, quando o Faraó chamar vocês e falar o que vocês sabem fazer, sabe o que vocês vão falar? Fala que vocês cuidam de rebanho em todo o tempo. E aí o que foi que Faraó pôs? Pôs eles para cuidarem do rebanho de Faraó, ou seja, da riqueza do Egito. Pôs eles para cuidarem das posses do Faraó. Entende uma coisa? Quando a Bíblia fala que nós vamos ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve, Deus vai colocar o povo dele em lugares estratégicos. Deus vai colocar você. Deus, olha que interessante, presta atenção, lê a Bíblia. Olha que coisa linda. Foram para o Egito, foram para o melhor lugar do Egito. Gente, quando que o Faraó daria isso para o povo de Deus? Me perdoe, nunca. É Deus quem faz, querido. Deus faz com que aquele homem, aquele povo vai habitar no melhor lugar da terra, e aquele povo ainda vai cuidar do rebanho, cuidar dos recursos do Faraó. Nós precisamos abrir a nossa cabeça. A gente não sabe quem a gente é muitas vezes e o que a gente tem. Nós precisamos saber a nossa identidade para a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E sabe, Satanás na hora da crise, na hora da luta, a primeira coisa que ele ataca é a tua identidade. E você precisa ter tua identidade certa, ter convicção de quem você é no Senhor. Amém? Chacoalhe o irmão, diga para ele, não deixa Satanás roubar a tua identidade. Numa versão diz assim, tem uma versão que fala assim, põe homens capazes por maiorais do meu rebanho. Eu quero profetizar que nesse tempo Deus vai colocar o povo dele para cuidar das posses do Faraó, amém? Se você entra em Gósen, você será uma pessoa de confiança para aqueles com quem você trabalha. Aleluia! Deus vai te colocar como conselheiro, como homem de confiança onde você trabalha. Querido, Deus tem o melhor para você onde você trabalha, amém? Você não tem que nascer aquilo e continuar aquilo. Não, procura um lugar onde você pode subir, porque Deus te dá capacidade, sabedoria. Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Amém? Chega de ser cauda. Nós somos chamados a ser cabeças, amém? Glória a Deus. Olha o que Deus fez, gente, com aquele povo. Aquele povo merecia, não é por merecimento, é Deus quem decide. É lindo isso.
Eu quero declarar que Deus vai te colocar. Você será uma pessoa de confiança para aqueles com quem você trabalha. Você será instrumento de Deus para dar conselhos sábios naquele lugar. Deus vai te dar estratégias nesse tempo. Deus vai te dar uma estratégia sobrenatural. Porque, querido, não tem maior estrategista que o nosso Deus. Deus vai te dar uma capacidade sobrenatural. Deus vai te dar sabedoria dos céus. Sabedoria dos céus, amém? Deus vai fazer de você um José na onde você está. Deus vai te fazer de você um Daniel onde você está. Amém? E nós precisamos acordar para isso. Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Sabe outra coisa que nós lemos? Na terra de Gósen não há praga. A gente precisa saber disso até para a gente orar. Porque muitas vezes a gente ora como uma mentalidade de escravo. E a gente precisa orar como filho. Filho não ora como escravo. Filho não age e não reage como escravo. Querido, e nós precisamos ser libertos da mentalidade de escravidão. Diga comigo, na terra de Gósen não há praga. Lembra? Nem mosca, nem granizo, nem piolho, nem nada. Na terra de Gósen teve praga no meio do povo de Deus? Não. Os primogênitos morreram, mas o filho do povo de Deus estava lá guardado, protegido pelo sangue do Cordeiro. Eu quero declarar: o sangue do Cordeiro é sobre a nossa casa, o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Irmãos, às vezes a gente precisa mudar a nossa maneira de orar, a nossa maneira de crer, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de profetizar, de proclamar, amém? Querido, é hora da gente ir além, da gente crescer espiritualmente. Não há praga. Deus protegeu aquele povo que vivia em Gósen. Gente, olha comigo. Gósen ficava no Egito. Hello! Gósen estava no Egito, dentro do Egito. Há um Gósen espiritual dentro do Egito, no mundo, nos dias de hoje. E Deus está levando o seu povo para esse lugar. Amém? Aleluia. Porque Deus protegeu aqueles que viviam em Gósen. Deus protege aqueles que vivem em Gósen. Na Êxodo 10, 21 até o 23. Põe aí um pouquinho para mim. Êxodo 10, de 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu. E o quê? Que vai cobrir o Egito? E o que vai cobrir o Egito? As trevas cobrirão o Egito. Antes de continuar, trevas tais que poderão ser apalpadas. Você já imaginou isso? Uma treva de tal forma que pode ser apalpada? Não sai daí que nós vamos ler o próximo. Isaías, centenas e centenas de anos depois, profetiza: densas trevas cobrem a terra, mas sobre você brilha a luz do Senhor. Continua o 22. Vamos continuar o 22. Pode aplaudir com fé o Senhor. Pode dar glória a Deus. Pode exaltar o Senhor. Levanta um aleluia a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Tem uma versão que diz assim, mas nessa diz assim, contudo. Lê aí, povo de Deus. Contudo, todos os israelitas... Cadê o negócio? Porém, todos os filhos de... Isso, pode ser essa aí. Todos os israelitas tinham o quê?
Quero perguntar ao engenheiro elétrico, como é que pode ser isso, uai? Pode ou não pode? Os dias que se seguem serão dias de trevas sobre a humanidade, nos próximos anos. Mas eu quero declarar que sobre o povo de Deus brilha a luz do Senhor. O mesmo Deus que fez lá é o Deus que faz agora. Por isso Ele quer te levar a Gósen. Contudo, tinha luz nos locais onde habitava o povo de Deus. Sabe, queridos, na terra de Gósen pode vir a pior escuridão, praga de trevas, mas Deus nos dará uma Páscoa. Aleluia! Aleluia! Há luz no meio do povo de Deus. Gente, é o que Deus vai fazer nesses dias. Guarda essa palavra no teu coração. Por mais escuridão que tenha se levantado contra a tua vida, por mais escuridão que tenha no mundo, por mais que a gente ouve que as coisas estão ficando feias, meu filho, você está em Gósen. Mas eu estou no mundo. Eles estavam no Egito, mas havia um Gósen. Eu quero te dizer, a gente está no mundo, mas há um lugar em Deus de luz. Amém? Há um lugar em Deus onde as trevas não podem se aproximar, porque Jesus é a luz. Aleluia! No Egito, o anjo da morte passa no Egito, mas o anjo da morte não chega a Gósen. Aleluia! Enquanto o Egito vivia morte, o povo de Israel vivia Páscoa, libertação. Isso é tão poderoso, isso é tão glorioso. Sabe, queridos, a terra de Gósen não é um lugar físico, não é um lugar concreto, eu diria assim, material, mas é um estado, é um lugar em Deus, é um lugar espiritual, é um lugar em Jesus. Quando nós habitamos em Jesus, o maligno não pode nos tocar. Aleluia! É um lugar em Jesus, através de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Messias, nós entramos em Gósen, assim como através de José, Deus levou eles a Gósen, através de Jesus, nós somos colocados nesses últimos dias em Gósen. Aleluia! É pela fé que nós vamos até Jesus. E sabe o que é interessante que José fala? E vocês estarão perto de mim. Quando nós vamos até o Senhor, há um lugar perto, há um lugar no Senhor para nós. Glória a Deus. E sabe o que é interessante? Depois quando aquele povo, quando o povo habitou ali e tudo, depois quando o povo de Israel foi tirado do Egito, foi embora, Gósen ficou abandonado. Mas quando José conquista a terra, José conquista de volta Gósen e faz parte do povo de Deus. É tremendo. Sabe, querido, de volta, quando Josué conquista, Gósen passa a pertencer a Israel, passa a pertencer à terra prometida. Os israelitas se estabeleceram em Gósen. E sabe de uma coisa? Se eu tivesse que falar, quando nós entramos no reino de Deus, entrar em Gósen é entrar no reino de Deus. Quando nós entramos no reino de Deus, nós habitamos também em Gósen. Nós colocamos a nossa confiança em Deus e podemos descansar porque Ele está conosco. Nesses dias de trevas, há uma terra de Gósen para o povo de Deus. Aleluia! Há uma terra de Gósen para o povo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: Gósen é uma terra, é um lugar de reconciliação, é um lugar de perdão. Por quê? Porque ali José convivia com os seus irmãos que o haviam traído. Para entrar em Gósen, muitas vezes nós precisamos entrar em reconciliação e perdão. Pensa, foi fácil para José? Era fácil para José? Não era, mas era necessário. Sabe, queridos, estar em Gósen é estar disposto a viver uma vida de reconciliação e de perdão. Nesses tempos difíceis, há uma Gósen, há um lugar em Deus para nós.
Gozem, uma terra de prosperidade, uma terra boa, separada, uma terra onde nós nos aproximamos, entramos quando nós nos aproximamos do Senhor. Há um lugar de aproximação de Jesus para a salvação da nossa vida, um lugar de vida, ou um lugar de segurança, um lugar de redenção, um lugar onde Deus quer que nós entremos e nós possamos descansar nele. Mas eu quero te dizer, é um lugar de prosperidade. Gozem, é um lugar de novas oportunidades. Deus quer nos levar nesse tempo a um lugar de prosperidade, a um lugar de novas oportunidades. Mas Gozem é um lugar onde não Faraó governa, mas onde o próprio Deus governa. Ei, você escolhe, fica no Egito sob o domínio de Faraó e é cacetado pelas pragas, ou você entra em Gozem sob o governo de Deus. Só quem entra em Gozem tem que se submeter ao governo de Deus. A gente decide nesses últimos dias, nós vamos estar sob o império do Faraó maldito, ou nós vamos estar sob o governo de Deus? Gozem é um lugar onde Deus governa, é um lugar onde Deus nos instrui, é um lugar onde Deus nos dirige, onde Ele faz resplandecer a sua glória em bênçãos abundantes para o seu povo. Nesses dias de trevas nós vamos ver isso, queridos. A diferença vai ser feita. Aqueles que decidiram ser fiéis ao Senhor, aqueles que alargaram o mundo, que deixaram o Egito e decidiram se colocar sob o governo, sob o senhorio de Jesus, eles vão viver tempos de prosperidade, vão viver tempos de glória. A glória do Senhor se resplandecerá em bênçãos abundantes para o seu povo, querido. Aleluia! Ficar em Gozem é uma maneira segura de obter acesso às bênçãos de Deus em tempos de escassez. Diga comigo, ficar em Gozem é uma maneira segura de obter acesso às bênçãos de Deus em tempos de escassez. Havia fome sobre a terra, mas havia uma Gozem preparado para o povo de Deus. Sabe, mas eu quero te dizer, Gozem limita, demarca o que é de Deus e o que não é de Deus. Olha bem para mim. Não dá mais para fingir que é. Não dá mais para dizer que é e não ser. Por quê? Egípcio não morava em Gozem. Ouça o que eu vou te dizer. Gozem delimita, demarca o que é de Deus e o que não é de Deus. Esse tempo nós vamos ver a diferença. Deus tem começado a fazer isso. Tantos escândalos têm acontecido, tanta coisa tem vindo que a gente fica até quase desmaia. E eu vou te dizer, vai vir mais coisas ainda. Porque esse é um tempo que a gente vai ver o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, vamos consertar a nossa vida. Vamos colocar a nossa vida aos pés do Senhor, né? Não, irmãos? Porque o que é de Deus é separado do que não é de Deus. E eu termino dizendo, Jesus é nosso Gasher no hebraico. Gosher, a ponte viva que nos une a Deus e nos separa do mundo. A ponte viva que nos sustenta no dia da batalha, que nos sustenta no dia da guerra, no dia da crise, no dia da dificuldade. Ele é a ponte viva que nos conduz ao Pai. Aleluia, aleluia. Nessa noite eu quero te dizer, toma rumo dessa ponte viva. Meu filho, sai do Egito. Essa noite a gente vai precisar tomar uma decisão de sair do Egito. Às vezes nós saímos do Egito, mas largamos as nossas finanças, estamos com a vida tudo errada. Saiu do Egito, mas não quero saber ser dizimista, não quero ser ofertante, não quero que fala de dinheiro. Meu filho, eu tenho que me converter por completo, o bolso e tudo. É Bíblia. Às vezes a gente saiu do Egito, mas o nosso pensamento ainda está lá no Egito. Meu filho, traz tua mente aqui para Gozem. A gente precisa estar inteiro em Gozem.
Nosso projeto de vida 2024, entrar em Gósen, na terra que Deus tem para nós, no lugar de Deus. Deus precisa reinar sobre todas as áreas da nossa vida. Antes que a gente cante uma canção, pergunta para o Espírito de Deus. Você aí quietinho no seu lugar, pergunta: Espírito Santo, há algum lugar, há alguma parte da minha vida que ainda está no Egito? Lembra quando Moisés foi sair do Egito, Faraó disse: vai. Mas peraí, vai lá, louva a Deus, serve a Deus, presta o culto, mas volta daqui uns dias. E às vezes nós estamos assim, a gente vem até a igreja, adora a Deus no domingo, mas durante a semana a gente volta lá no Egito. Meu filho, Jesus é a ponte viva, que você passa para Deus e é desfeito o caminho, não tem mais volta para o Egito. Faraó disse: vai, mas larga as crianças, né? Faraó disse: vai, mas larga os teus bens. As crianças, a próxima geração. Vai, mas larga os bens. Vai, mas não vai longe. Eu quero te dizer, entrar em Gósen é ir longe do Egito. O que é que está no Egito ainda? Muitas vezes a situação difícil que a gente está passando é porque tem coisa nossa no Egito. Hoje é uma noite de libertação. Da gente ser livre do Egito. Dizer: Deus, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Senhor, Jesus, o Senhor é a ponte viva, e eu estou tomando esse acesso, estou pegando essa ponte aqui, quero ir embora e não vou voltar mais. Se você está aqui e você ainda não entregou teu coração para Jesus, ou você está aí na internet e ainda não entregou a tua vida para Jesus, talvez você diga: não, mas eu creio em Deus. Crer não é só crer. A Bíblia diz que a gente crê com o coração e confessa com a boca. Você precisa crer com o coração, precisa confessar em voz alta com a tua boca que Jesus Cristo é teu Senhor e é teu Salvador. Amém, irmãos? Vou dizer uma coisa, hoje é dia de desenrolar. Sai do Egito, porque o Egito foi destruído. Lembra o finalzinho, quando o povo saiu do Egito, o que aconteceu com o Egito? Meu filho, não fica no Egito não, que as pragas te pegam. Há um lugar de salvação em Deus. Vamos nos colocar em pé, e hoje eu quero fazer uma declaração com você que está aqui e com você que está na internet. Queremos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, amém? Pastor, eu já confessei há muito tempo. Minha filha confessa todo dia. Eu oro todo dia: Jesus, me converte a ti. Eu nasci num lar evangélico, mas eu quero me converter ao Senhor todos os dias. Amém? Levanta a sua voz e declara bem alto. Diga comigo: Senhor Jesus. Espera aí um pouquinho, que teve gente lá na internet que não confessou. Você que está na internet, ergue a tua voz aí. Faz a atmosfera, faz os céus, o inferno ouvir a tua declaração nessa noite. Amém? Estamos prontos? Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero declarar publicamente a minha fé em Ti. Tu és a ponte viva que me conduz a Deus. Tu és, Jesus, o único caminho que me leva ao Pai, que me leva ao céu. Nenhum outro, nenhuma outra. É isso, né? Não sei se é assim que fala, mas nem outro nem outra podem me levar aos céus. Nenhum santo pode me levar ao céu. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu renuncio a tudo aquilo que me prende ao Egito, que me prende à fome de Canaã. E eu decido fazer de Jesus Cristo o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo de Nazaré levou naquela cruz os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas maldições, as minhas enfermidades, todo o mal que havia sobre mim, todo o mal que havia em mim.
Jesus pagou um preço alto para me salvar, para me resgatar. Obrigada, Jesus, por teu amor tão grande. Obrigada por derramar o teu sangue e apagar os meus pecados. Jesus, obrigada, porque a minha dívida era tão alta, mas você pagou, Jesus. E hoje eu te faço meu único Senhor e meu Salvador. Eu quero, Jesus, viver um relacionamento de comunhão e intimidade contigo. Eu deixo hoje o Egito. Eu deixo hoje tudo que me liga a Faraó, tudo que me liga ao mundo, tudo que me prende ao mundo. E hoje eu decido me converter completamente a Jesus Cristo. Eu declaro que eu entro em Gósen, nesse lugar espiritual, aonde Jesus reina sobre tudo e sobre todos. Eu me submeto ao teu senhorio, Jesus, e eu corro hoje para aquele lugar tão especial em Deus, onde as trevas não podem chegar, porque a luz que brilha em Gósen é o próprio Jesus, é a glória do Senhor que resplandece naquele lugar. Jesus, eu decido ouvir a tua voz e te obedecer. Eu corro para o Senhor, eu corro para Gósen, e eu descanso em ti. Eu encontro refrigério em ti. Aleluia. Diga comigo, isso é de caráter irrevogável. Eu sou teu para sempre, Jesus, e tu és meu para todo sempre. Eu vou te amar para todo sempre, e eu recebo o teu amor nessa noite. Diga tchau, Egito. Eu estou indo para Gósen, um lugar em Deus para mim. Aleluia, aleluia,